pastores, pastor Rubens. Pastor Rubens, hoje quando eu vi, eu olhei para amor, saí de um congresso hoje pela manhã. Eu disse, amor, acho que não está certa a agenda de hoje à noite, não. Aí ele disse, tá sim, já tem mensagem do pastor Rubens. Eu disse, oh, glória. E eu amo. Obrigado. E obrigado aos pastores por me ajudar a ministrar. Deus abençoe de coração toda a nossa igreja, toda a nossa casa. Muito que eu amo muito. E vamos pregar, né? O tecladista especial. E toca, que é uma beleza, para a glória de Jesus. 1 Reis 19, 1 ao 7, diz assim a palavra de Deus. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhes, assim me faça os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a esta hora não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte. E disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo tocou e lhe disse, levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez, e tocou e disse, levanta-te, come, porque muito comprido te será o caminho. Podeis sentar, podeis sentar. Aleluia. A Bíblia Sagrada relata que Elias ergueu-se como profeta em um tempo de crise moral, espiritual do povo de Israel. Estudiosos afirmam que não teve uma época de tamanha apostasia como houve aquela época. Ou seja, outros profetas se levantaram em tempo de apostasia, mas Elias ganhou o prêmio de pegar a época mais difícil do povo de Israel. E a Bíblia diz que ele pregara e ele pregava com tanta ousadia e autoridade, que nós chamamos de atalaia, aquele que não fala o que quer, mas aquele que fala o que Deus manda dizer. E nós sabemos muito bem que a responsabilidade de Elias era pregar exortação, para que o povo voltasse novamente ao primeiro amor. Se nós observarmos muito bem nesse contexto, nós vamos ver um Elias fortalecido em Deus, um Elias escolhido para pregar, para gritar, e olhando para a sua estrutura espiritual, eu e você afirma, um homem com uma intimidade linda com Deus, que orou e fogo do céu caiu, um homem que tinha uma sustentabilidade em Deus, uma confiança em Deus, que com certeza a sua fé não poderia vir a nenhum momento fraquejar. Só que reparando bem esse contexto, nós vamos encontrar um Elias que, como qualquer um de nós, pode chegar um momento em que a nossa fé venha descer lá embaixo. E se você entender comigo o que eu quero falar para ti, chegar no ponto, muitas das vezes a tua fé no decorrer da caminhada, ela vai estar lá embaixo. Outrora, você vai conversar com Deus e vai lembrar dos momentos tão íntimos que você tinha com Ele, e que talvez agora não está vivendo isso mais. E talvez você possa ser visto por alguém, e alguém lhe apontar e querer entender por que você não está mais com aquele ânimo que tinha antes, com aquela força que tinha antes, com aquele desejo de liderar, de estar na frente da obra, de trabalhar para Cristo, de limpar a igreja, de ajudar com as crianças, de ajudar a qualquer área, ser servo. E o seu ânimo chega a ser tão baixo, que você fica à mercê de palavras contrárias, à mercê de sentimentos,
à mercê de cognitivos negativos. E o mais interessante é que nós somos carne. E mesmo tendo intimidade com Deus, e mesmo servindo a um Deus tão lindo, tão grande, nós podemos passar por momentos, por deserto, por vales e por situações que a nossa fé será provada. E se observar bem, aqui no contexto de 1 Reis 19, Elias já passou por um processo de cara a cara com Acabe. Acabe está reinando e não conformado por reinar só. Se junta com uma mulher pagã que comanda no lugar dele. E nós vamos observar lá em que 1 Reis capítulo 18, Elias dá de cara com Acabe, com a autoridade do Deus vivo. Ele determina que não haveria chuva, que não cairia um orvalho, e a seca entra e chega naquele lugar. Mas enquanto o povo está passando por seca, Elias está sendo sustentado por corvos à beira de um rio. Porque é assim que Deus faz. Aí você outrora ver um profeta que falava: por minha palavra não vai chover. Aí em 1 Reis 18 vamos ver ele agora de cara contra os profetas de Baal, e não eram poucos. Se está difícil guerrearmos às vezes com 2 inimigos, imagina 850 profetas. Tem que ter muita ousadia. E o que é lindo é porque essa ousadia que havia na vida de Elias fez com que ele levantasse um altar para Deus, acreditando que no meio e na frente do povo de Israel o nome de Deus ia ser glorificado. Aleluia! E quando ele convoca, não foi para mostrar o seu poder, ou mostrar que ele era melhor, ou mostrar que a autoridade dele era melhor. Não! Foi para mostrar, pastor Neres, a grandeza de Deus. Porque aquele que é comprometido com o céu, ele nunca vai estar preocupado em mostrar o que é dele, o que vem dele, ou quem é ele. Ele vai estar preocupado em que o nome do Senhor seja glorificado na vida dele. E tudo é diferente. Na vida daquele que é comprometido com o céu, na vida daquele que é comprometido com Deus, na vida daquele que é fiel ao Senhor, tudo na vida dele glorifica a Deus. E Elias convoca. E quando ele convoca diante de todo Israel, a Bíblia é bem clara em dizer que Acabe convoca todo o povo para vir até o monte. E não só os profetas, o povo está de olho. Aí Elias dá um brado: aquele Deus que responder com fogo, esse será Deus. Em meio a um tempo de apostasia, que o povo já esqueceu, ou quis esquecer, do Deus que tanto fez por eles, mesmo assim, Deus revela e se mostra com fogo. Agora navegue comigo na Bíblia. Elias poderia ter se exaltado, Elias poderia ter se gloriado, mas nós não vamos ver isso. Ao contrário, depois de 1 Reis 18, nós vamos para 1 Reis 19. E mesmo que cronologicamente vai ter alguma diferença, o que nós observamos é que depois que tudo isso acontece, Elias vem, e quando Acabe diz para Jezabel tudo aquilo que Elias tinha feito, os profetas que todos tinham sido mortos por causa de Elias. Jezabel não se conforma. E o desejo agora de Jezabel é: eu te garanto, se daqui para amanhã, se daqui a essas horas, os deuses não vão me ajudar, eles vão me ajudar, Elias, para te matar. O que é lindo é que enquanto ela está determinada a matar Elias, Deus está vendo tudo e já está preparando um caminho diferente para essa história. Só que a Bíblia relata que Elias fica sabendo. E pastora linda, quando ele fica sabendo, ele diz: pronto, vou fugir desse lugar. E quando ele sabe, sai da presença e vai em direção ao deserto, rumo ao deserto, diz a Bíblia. Nós observamos o nosso eu
o nosso homem, a nossa carne, quem somos, entrando em jogo agora. E se você observar bem, quando nós falamos sobre desânimo, sobre o cansaço, você sabia que um cansaço ao extremo, é comprovado isso. Aí eu vou fazer propaganda do livro do meu pastor, compre o livro Burnout. Se você observar e falar sobre o cansaço ao extremo, uma das características de uma pessoa que está cansada ao extremo é desânimo. A outra, falta de interesse em fazer tarefas que outrora era prazeroso para você fazer. A outra, irritabilidade. Quem está em estresse, extremo cansaço, ele se irrita fácil. E quando você observa Elias sair da presença de Jezabel e ir em direção ao deserto, ele vai para o caminho do deserto e ele chega, a Bíblia diz, debaixo de um zimbro, uma bela árvore típica do deserto, e ele chega a dormir debaixo dessa árvore. E quando ele dorme debaixo dessa árvore, a Bíblia diz que um anjo chega, toca nele e diz: Elias, levanta-te. Ele levanta, o anjo diz: coma e beba. Aí, irmã Carla, o que ele faz? Dorme de novo. Será que o menino estava cansado? Dorme de novo. E quando ele dorme de novo, Shirley, o anjo vai de novo, sacode ele e fala: acorda, Elias, coma e beba. Mas se você reparar bem esse contexto, você vai achar um Elias que está cansado. E certa feita eu vi uma frase muito linda de uma pregadora, Camila Barros. E ela disse o seguinte nessa pregação, ela disse: quem está cansado não é para desistir, é para descansar. Aí a pessoa diz: eu desisti porque eu estava cansado. Mentira. Ah, não quero saber mais de cantar não, porque eu cansei. Desisti mesmo. Não, tu não desististe. Ó, querendo falar bonito, ó. Tu não parou por causa do cansaço. Você parou porque infelizmente a morte já estava batendo ao teu lado há muito tempo. E tu entregou-se à morte. Mas em nome de Jesus, aqui não, Satanás. Porque aqui tem uma igreja avivada, erguida. Ai, olha que coisa linda. Uma igreja que trabalha com amor e ela não para. E quando ele dorme de novo, o anjo diz: levanta. Você está cansado. A tua fé está lá embaixo. Por que eu sei que a fé dele está lá embaixo? Quando o missionário ele fala e se apresenta a Deus, ele diz assim: Deus, tu não está entendendo não, Senhor. Eu fui zeloso com a tua palavra, fui zeloso com a tua verdade. Eu fui o único que não me dobrei. E agora Jezabel quer me matar. Gente, entenda uma questão. Jezabel tinha conseguido matar os outros profetas? Sim. Obadias já tinha colocado 100 profetas escondidos dentro de caverna. Fugiu e escondeu e alimentava esses profetas com pão e água. Obadias guardava esses profetas para que Jezabel não matasse, porque os outros ela já tinha matado. Aí vem o desespero do homem: ó o homem, ó o homem, ó o homem. Ó aqui a carne falando: eu vou morrer também. Eu fui zeloso, fui fiel, e tu vai permitir que eu morra? Ah, não. Se tem algo que eu aprendi dentro da Bíblia Sagrada, é que o teu futuro e nem o meu futuro a nós pertence. Se tem algo que eu aprendo com a Bíblia Sagrada, é que eu e você não tem o controle da nossa vida, mas o controle está nas mãos dele. Salmos de Davi, Salmos número 37, vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Em Salmo número 31,
Davi novamente vai dizer, está fugindo por causa dos inimigos. Aí ele está refugiado e ele diz: o meu tempo pertence a ti, Senhor. Ou seja, meu inimigo pode até me perseguir, mas a minha história é o Senhor que criou. Eu não morrerei, eu não posso morrer. Vou fazer, eu quero que você olhe para a pessoa mais cheirosa. Não, desse jeito aí tu vai terminar de matar esse coitado. Aperte a mão dele com muito amor e dá aquele sorriso de vaso, vai. Eita, mas tá bonito. Aperte a mão dele com muito amor e diga: você não vai morrer. Diga: ainda não é a hora. Isso, diga: ainda não é a hora. Diga: te prepara, porque os inimigos já fizeram de tudo. Fala: porque teus inimigos já fizeram de tudo para te matar. Mas diga: você não morrerá. Tem um novo caminho para a tua vida. Tem uma nova história. Tem um novo caminho. Se for para Jesus, pode aplaudir melhor. Oh glória! Oh glória! Ele tem uma nova história. E quando nós observamos que, assim como Davi acreditava que Deus tinha o controle do seu futuro, nós observaremos um Elias que está passando por aquela fase, como alguns autores, até mesmo de uma revista nossa desse PAD, já um pouco antiga, a depressão de Elias. Nós vamos observar que Elias foi assim, do nível lá embaixo. Mas ele deixou de acreditar em Deus? Ele deixou de ser fiel? Mas ele caminhou da maneira dele. Sabe o que ele fez? Jezabel quer me matar. Moço, vou te levar em Berseba. Te deixarei lá. Fica lá. E vou seguir o meu caminho. Sabe qual era a intenção dele, se você reparar bem? A caverna. O alvo dele era: deixa eu chegar na caverna. Sabe por quê? Porque a caverna era lugar de refúgio. A caverna era o lugar onde ele se escondia dos seus inimigos. Mas antes, eu vou voltar um pouquinho. Ele deixa o moço e ele segue caminho no deserto. E quando ele segue caminho no deserto, nós observamos que ele encontra esse zimbro. Fica debaixo desse zimbro. Levanta. Pede a morte ao Senhor. 2 pontos cruciais aqui: zimbro e pedir a morte. Se você observar bem, o zimbro aqui simboliza um lugar de descanso. Então eu queria que você entendesse uma coisa bem gostosa comigo aqui nessa noite. Você é ser humano. Você precisa também de descanso. Eu e você não somos super-homens nem super-mulheres. Nós precisamos de tempo para descansar. Mas enquanto você estiver no seu tempo, que o Senhor vai preparar um tempo especial, é na hora dele, você vai ter o tempo do teu descanso. Mas no meio do descanso, ou entre o descanso, se você pede a morte, é porque não está bem. Se eu não consigo entender o meu processo, estou pedindo a morte, é porque não estou bem. E Deus sabia disso. Então Deus levanta, manda um anjo e diz: coma e beba. Alimenta-se, porque enquanto Obadias está alimentando os profetas com pão e água, Deus está alimentando Elias com pão e água. Lembra de Moisés? Quando Miriam e Arão foram reclamar porque que Deus só falava com ele, só ele que era profeta, porque que Deus falava. Aí o próprio Deus desce na tenda do encontro e o próprio Deus diz: quem é vocês? Para contender com quem eu falo, com quem eu deixo de falar. Principalmente com Moisés, que com ele eu falo face a face. Então Deus está dizendo aqui para Elias: Elias, Obadias está lá guardando os meus, mas enquanto está guardando os meus, eu estou cuidando de ti. Deixa eu profetizar algo para a tua vida. Eu sei que todas essas turbulências fez com que tua fé ficasse mais para lá do que para cá. Mas Deus está dizendo: se homem se afastou de você, se pessoas te abandonaram, se pessoas te traíram, pastor Marcelo, se pessoas viraram as costas, Deus está dizendo para ti: enquanto pessoas e pessoas vão embora, eu te alimento e cuido da tua casa e cuido de ti. Deixa ele te sustentar.
deixa Ele te sustentar. Agora, por favor, dá um basta nessa situação. Que basta é essa? Estou fraco. Está igual galinha da Angola. Estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Não sai dessa cantiga. E o Senhor diz: chega. Pastora Samara, é muito fácil falar para você, mandar eu jogar fora o cansaço. É muito fácil falar para mim, continuar. Você não passa a luta que eu estou passando. Você não enfrenta a luta que eu estou enfrentando. E o Senhor manda eu dizer para você, enquanto Elias estava dizendo que só existia ele, enquanto Elias estava chorando, dizendo: eu fiquei, só eu estou passando por isso. Havia 7.000 que estavam sendo guardados e enfrentando a mesma luta que ele estava enfrentando. Talvez não estava na linha de frente. Então para. Enquanto você está passando por essa luta, quem está do teu lado está passando por uma luta talvez até maior. E eu vou dizer maior, não comparando, porque eu sei que nós carregamos o que podemos suportar. Mas estou a dizer que se você pegar, talvez a luta dele você não suporta carregar. Igual um dia eu deparei com a mãe, ela disse: olha, pareceu história. Meu marido morreu, agora meu filho morreu, perdi o emprego, ela começou a dizer, eu falei: meu Jesus eterno. Porque tem hora que nós estamos olhando o nosso problema e dizendo que nem Elias: estou cansada, estou orando há tanto tempo. E nós começamos a mendigar, dizendo: não dou conta, não vai. Aí Deus está dizendo: para, eu estou te alimentando, eu estou enviando providência. Comece a levantar-se, não durma de novo, não durma, acorde e caminhe. E se você ver, pastora, o que Deus diz a Elias: Elias, volta pelo caminho que tu veio. Volta. Elias vai pelo caminho em direção ao deserto. Aí o que Deus manda ele fazer foi: volta pelo caminho de onde tu veio. A primeira coisa que Deus vai dizer para nós é: quis resolver sozinho, né, meu pastor? Samara, tu quis resolver só? Samara, que caminho foi esse que tu fez? Senhor, eu cansada, né? Só eu fiquei. Ele falou: vieste pelo caminho que eu quero que tu andasse. Era o caminho que eu tinha separado para ti. Mas a diferença é que tu fugiu e não escutou, não orou, não esperou eu falar para você o que eu queria no meio deste caminho. Você tampou os olhos, você tampou os ouvidos e foi em direção a um descanso humano, a uma indagação humana. Se tivesse orado, Elias, tu saberia muito bem que neste processo desse caminho, tu irias ungir 2 reis e iria ungir a Eliseu como teu substituto. Teve 3 pessoas que entendeu. Vou dizer de novo, lembra de Sara? Isaac está demorando demais. Abraão, tem Agar. Eu quero um filho. Vamos ajudar Deus. Deus não precisa de ajuda. Se Ele é contigo e se Ele prometeu, segue pelo caminho. E se no meio do caminho tiveres dúvida, ora. Eu falei essa frase na tarde da vitória, eu vou falar aqui hoje também. Charles Spurgeon diz: a solução para o teu problema está entre a distância do teu joelho e o chão. Está no meio do caminho, sentiu dúvida, sentiu medo? Ora, me mostra, Senhor. Mas missionária Samara, Deus não se revela comigo assim. Deus não mostra, irmãos. Deus te guia sim. Ele é a tua bússola, oh glória. Ele é aquele que te guia assim. Não vem não, tem gente que está esperando um profeta direcioná-lo. Tem gente esperando alguém, não. Ele é teu guia, a tua bússola. Ele vai te guiar pelo caminho certo. Ora, se Elias tivesse orado, ao invés de sentir medo, ele não tinha que voltar o caminho tudo de novo. Então tem hora que Deus vai olhar para nós e falar: volta de novo. Certa feita Deus me deu uma mensagem sobre Moisés. Deus disse: tem hora que o Egito não vai ser ruim, tem hora que você vai ter que voltar ao Egito de novo. Para chegar no Egito e pregar. Era assassino, agora não é mais. Agora é resgatador do povo de Israel. E Deus te manda voltar pelo caminho. Elias, está cansado? Tá. Mas eu te alimentei. Agora volta pelo caminho, porque eu já escolhi alguém para te substituir.
Sabe o que Deus estava dizendo a ele? Está vendo? Já tinha todo o controle em minhas mãos. Ele não perde o controle da tua vida. Jamais. Ah, Senhor. Mas é tão difícil. Eu falo para vocês que teve vezes, e como teve, de perguntar a Deus até quando. E eu acho que qualquer um de vocês aqui já falaram isso para Deus. E no outro dia levantarmos fortalecidos. Porque Isaías 40 diz: os que esperam no Senhor. Isso tá bonito, fala. O que esperam no Senhor. Meu Deus. E voarão como? Está preparado para viver uma nova fase na tua vida? E o bom da águia é que ela voa por cima das tempestades. Vou dizer não, só ouvi um glória, um aleluia aqui dos obreiros. A águia voa por cima das tempestades. A tempestade está aqui e ela está por cima. Pode vir tempestade, não nos alcança. Glória! Se observares bem, o teu caminho já está projetado. Hoje eu estava falando, eu vou resumir porque já estou terminando. Mas hoje eu estava falando no congresso onde eu ministrei, eu disse, eu conheci uma irmã de um jovem de 32 anos de idade, que ele tinha costume de planejar a sua vida. Ele colocava, pastor Marcelo, todos os anos da sua vida em um planner, literalmente. 2021, 2022, 2023. E ele planejava. Ele dizia, esse ano vou fazer isso e aquilo, esse ano aquilo. E ele foi embora para os Estados Unidos, quer dizer, para a Flórida. E quando ele chegou na Flórida, ele cumpriu até 2023 tudo aquilo que ele tinha colocado no planner. Mas no final de 2023, ele descobriu um câncer. E de 2023 para 2024, ele veio a óbito. Tudo que ele tinha planejado em 2023, início de 2024 se cumpriu. Mas o final de 2024 ficou em branco. E 2025 ficou em branco. E a irmã dele, indignada, mandou o print para mim do planner. E ela disse, olha, ele planejava tudo. Quando eu vi aquele planner mais uma vez, eu entendi. Nós não temos o controle da nossa vida. Mas aproveita o teu tempo máximo que você puder. Principalmente na presença do Senhor. Volta, Elias. Volta. E quando ele volta, o Senhor mostra a ele o que já estava para acontecer. Posso lançar uma mensagem profética na tua vida? Olha, pastor, essa igreja é linda. De mão levantada como você fez, deixa eu lançar essa palavra profética. Deixa, é só para quem crê. Hoje o Zimbro vai ficar só como experiência para a tua vida. Rabassoia. Hoje o Zimbro vai ficar como só passagem. Você vai olhar e vai dizer, eu estou renovado, eu estou fortalecido, e te prepare. Ainda tem o mês de dezembro para terminar o ano de 2025. E eu quero profetizar, conquiste antes que esse ano acabe. Recebe. Oh, glória! Vive esse tempo. Eu também estou sentindo ele passear no meio da igreja. Oh, glória! Não deixe o desânimo ser maior do que as promessas que Deus fez. Não deixe o desânimo e o cansaço impedir de você avançar. Missionária Márcia, que bom te ver. Estou arrastando, estou levando. Mas vá. Não para. E só para concluir. Você encontra dentro da Bíblia Sagrada homens de Deus que passaram por aflições tão tamanha, mas que foram fiéis até o fim. Paulo, antes de morrer, ele diz: combati o bom combate, terminei
mas guardei. Você não para, não é porque você não quer, é porque tem alguém que te sustenta para continuar. Eu queria que você pegasse na mão de quem está do teu lado. Eu já quero erguer um clamor para entregar o microfone. Vá, tá bonito, tá bonito. Aleluia, aperte a mão dessa pessoa com muito amor. Talvez ele entrou aqui hoje desanimado. É verdade. Talvez ele entrou aqui sacudido pelas lutas. Talvez essa pessoa chegou aqui com uma enfermidade que é para a morte. Talvez essa pessoa chegou aqui desanimado porque a sua família está naquele finalzinho, os pontinhos como do coração, ele está acabando. A pessoa olha e fala: minha família está por um fio. Talvez essa pessoa que chegou aqui hoje está precisando desta mão amiga que agora segura para dizer para ela: não para. É por isso que a igreja é igreja. É por isso que temos que congregar. É por isso que você está aqui. Porque enquanto você está fraco, Deus levanta alguém do teu lado para dizer: Ele é contigo, Ele te fortalece. Não desanima. Já tem homem chorando lá atrás. Que coisa linda. Quem disse que homem não chora na presença de Deus? Deixa o Senhor lhe abraçar nesta noite. Você não vai morrer. Elias, tu é profeta. Elias, tu é obreiro. Elias, tu é vaso. Elias, o teu orgulho tem que acabar. Elias, essa raiva tem que acabar. Elias, a irritabilidade tem que ir embora. Levanta, Elias, levanta, levanta, levanta. Porque enquanto está acomodado, é sinal de que a morte está chegando. E depois do zimbro ele entra dentro de uma caverna. E quando ele entra dentro da caverna, a primeira coisa que Deus diz é: Elias, o que fazes aí dentro? Por que se escondeu? O que fazes aí dentro, Elias? A pergunta que Deus diz a ele é: o que fazes dentro da caverna? Pastor Marcelo, Deus sabia? Eu não sabia o que ele estava fazendo. Sabia. Foi o mesmo com Adão e Eva. Ei, cadê vocês? Deus não sabia onde é que eles estavam. Por que estão escondendo? Deus é lindo. Elias, o que tu está fazendo aí? Oh Senhor, não dá nem para mentir para ti, né? Estou com medo. Sai da caverna, pode sair. Sai da caverna, pode sair. Deixa o Senhor te levantar. Está no tempo do Senhor mudar a tua história. E eu quero profetizar que neste culto de domingo vai ter vidas aqui que retornarão. Vai ter vidas aqui, deixa eu profetizar só para quem entendeu. Vai ter vidas aqui que voltarão a entender que o teu chamado é maior do que essa frieza, é maior do que esse desânimo, é maior do que as ameaças de Jezabel. É maior, o teu chamado é maior. Deus tem um novo tempo para a tua vida. Então eu quero que você entenda que a caverna não é o limite. Sai de dentro dela hoje. E eu vou fazer o quê, missionário Samara? Eu vou fazer o quê? Você não precisa de aprovações de homens. Por mais que nós vivemos debaixo de autoridade de líderes, e eu amo isso. A hierarquia ela tem que ter. A disciplina ela tem que ter. A organização ela tem que ter. Mas Deus manda dizer para vidas aqui: para de esperar a bajulação. Para de esperar que alguém aponte e faça: é você bonitão, é você, vai lá. Não. O teu chamado não vem de homens, ele vem de Deus. E a capacitação tua também vem de Deus. É claro que nós forjamos, é claro que lapidamos. É como um rubi. Rubi é vermelho, mas não é tão lindo. Depois que é lapidado fica a coisa mais linda. Não tem como eu ministrar a palavra se eu não me esforçar para comê-la e eu aprendê-la.
Então tem o processo, mas a tua capacidade vem de Deus. Deixa o Senhor te levantar. O que o Senhor revela, pastor Marcelo, é que esse ano de 2026 Deus irá surpreender esta igreja. E eu não falo isso porque eu estou congregando aqui, porque eu não preciso disso. Mas o corpo de obreiro aqui ainda é pequeno comparado com o que o Senhor vai levantar. E o Senhor diz assim: eu já ouvi de muitos que aqui nem fluir não ia fluir mais, mas eu calei a boca do inimigo e vocês permaneceram de pé. E o Senhor diz assim: tem casa de obreiros aqui, que a mulher é uma bênção, que os filhos são uma bênção. Prepare a tua casa, porque 2026 vai ser ano de trabalho. O Senhor vai lá, já tem mulher sentindo o que Deus está falando aqui. Não é hora de parar, não é hora de parar. Sai da caverna, sai dessa caverna. É hora de continuar. Oh glória. E eu vou dizer algo, minha lindona. Eita, Deus não vai te tirar do teu emprego. Eu lancei esse ato profético para uma lindona aqui da terça tarde. E eu vou falar isso aqui que Deus está mandando. Deus não vai tirar teu emprego, ao contrário. Ele vai te colocar em uma posição muito melhor e maior. E você vai ter tempo de sobra para fazer a vontade de papai. Isso aqui é só para quem crê. 2026 é ano de trabalhar para Jesus. É ano de trabalhar. E eu sei que Deus escolheu a dedo você aqui hoje. Amém? Vamos embora. O pastor me pega. Tá, eu vou falar para cá, senão ele vai olhar para mim. Vamos embora. Levanta a tua mão direita, vai, levanta. Diga em nome de Jesus: o cansaço não vai me vencer. Diga em nome de Jesus: a minha casa é o lugar de bênção. Diga: a minha casa tem obreiros, tem obreiras. Diga: a minha casa será instrumento nas mãos do Deus Altíssimo. Recebe aí, diga: Satanás, pode bater em retirada, porque o zimbro só será passagem. Porque o zimbro só será passagem. Em nome de Jesus, abraça a tua vitória. Abraça. Te adorarei. Fica de pé, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando